Montei esse circuito aqui a pedido de um de nossos alunos que tem o seguinte problema. Ele tem um amplificador que quando ele puxa da tomada, o amplificador faz um barulho. Ele montou um circuito com temporizador, com relé, para quando ele colocar na tomada, acionar em alguns segundos. Aciona alguns segundos. Então tem um tempo para o alto-falante ficar conectado eletricamente ao amplificador, evitando aquele barulho de puff, puff, quando você conecta na tomada. Agora surge outro problema, que é quando ele puxa da tomada, o relé não desarma. O relé não desarma. A fonte lá dos capacitores acaba reduzindo primeiro, descarregando primeiro, antes que o 12 volts do relé desarme lá o alto-falante. Então, ele resolveu um problema que quando ele coloca na tomada, não tem barulho, porque tem um temporizador. Ele conseguiu fazer isso com o capacitor. Porém, quando ele puxa da tomada, ainda temos um problema, que ainda dá um puff, porque o relé não é rápido o suficiente no desarme. E eu montei esse circuito aqui justamente para resolver isso, para resolver o caso de puxar da tomada e desarmar rapidamente o relé rapidamente antes que o amplificador dê um barulho de puff. Então tem que ser bem rápido. Olha só, eu fiz aqui, desenhei já o circuito. Esse aqui é o circuito que estamos utilizando, tá? Eu vou explicar aqui como você vai fazer a montagem. Você replica o esquema. Esse esquema vocês estão vendo aí. Eu vou deixar um link na descrição para você entrar lá no meu site, conferir e baixar o esquema aí no seu celular ou no computador. Tá? Mas esse aqui é o esquema que eu fiz aqui, passei para a placa. Como é que funciona? Como é que funciona esse circuito? Esses dois fios aqui são os fios que vão para o alto-falante, vai ficar no positivo do alto-falante. Qualquer um deles aqui eu posso escolher, tá? Eu vou colocar aqui o positivo do amplificador, entra aqui. O positivo do alto-falante sai por aqui. Ou o contrário, né? Pode entrar aqui, o amplificador entrando aqui e sai o fio para a caixa de som ou para o alto-falante aqui. Não tem problema, tá? Não tem polaridade. É o fio de chaveamento do relé. Tá? O fio central, esse aqui, que eu botei azulzinho, é o meio do relé, tá? É o fio central do relé. E esse outro fio aqui é o normalmente aberto. Então tem que ser o normalmente aberto, tá? O pino do normalmente aberto do relé é aqui, para que quando você puxe da tomada, tá? Ele desabilite, tá? Ele só entra em ação quando ele recebe energia. Então é o normalmente aberto, que vai fechar com um comando que eu vou já explicar para vocês. Tá? Esses dois fios aqui é o fio do AC, o da rede elétrica. É o fio da rede elétrica, fio da tomada. Ó. Ele recebe fio da tomada, tá? Esses dois aqui, ó, recebe a energia da tomada para saber na hora que você conecta ou desconecta da tomada. E aqui é a alimentação de 12 volts que o seu aparelho tem que ter, alimentação de 12 volts. Essa alimentação de 12 volts não importa em quanto tempo ela vai entrar em ação, se ela demora a aparecer ou se ela demora a sumir, não tem problema, tá? Mesmo que ela demore a sumir os 12 volts ou permaneça 12 volts aqui, o circuito vai agir rapidamente, tá? Eu vou mostrar agora no esquema e explicar o funcionamento. Ó, aqui são os dois fios do AC, da energia da rede elétrica, que passa por dois resistores de 10K, um resistor aqui e outro resistor aqui embaixo. Esse resistor de 10K, você coloca resistor bem grande mesmo, de 2 watts de potência, 3. Coloque resistores grandes. Vou mostrar aqui para vocês um resistor de 3 watts. Olha só, comparação ao meu dedo, olha o tamanho desse resistor. É mais ou menos desse tamanho que vocês vão procurar, tá? Mas esse resistor de 10K, a resistência dele. Eu coloquei aqui resistor bem pequeno aqui, ó, apenas de teste, só que esses resistores eles esquentam muito, porque claro, né? Tá ligado direto no AC, ele esquenta, ele aquece bastante. Então, se você colocar resistor pequeno, ele vai danificar com o tempo.
como esse aqui. Esse aqui é apenas de teste. Você coloca de preferência resistores o maior que você encontrar. 3 watts, 5 watts de potência. Vem o AC aqui, através desses dois resistores, e é retificado nesse diodo, o N4007. A tensão é coletada aqui nesse capacitor, que mantém e sustenta. Sem esse capacitor não funciona, porque o LED do fotoacoplador iria ficar piscando, pulsando, e não ia funcionar se ele ficar pulsando. Então esse capacitor ele tem que armazenar, pelo menos para compensar o pulso da rede elétrica, tá? Compensar o pulso. Sem um capacitor não funciona. É um capacitor de 470 microfarad. O capacitor que eu coloquei aqui, ó, 470 microfarad. A polaridade desse capacitor, o lado que tem a faixa do capacitor é o pino 2 do fotoacoplador. Tá? Olha só. Esse lado aqui de cima, que é o lado que tem a bolinha do fotoacoplador, tá? O lado que tem a bolinha, tá ligado no diodo. E o diodo nessa posição aqui, ó. Polarizado nessa posição, tá? A bolinha fica aqui. O lado que não tem bolinha, desse lado aqui. Então, fica aqui o lado que tem a faixa do capacitor, que é o menos. Então, o menos está ligado aqui, nesse LED interno. Porque dentro do fotoacoplador, ó, o fotoacoplador é esse aqui, ó. Esse, vou botar bem perto para vocês verem. Ó, esse aqui é o fotoacoplador. Dentro dele tem um LED. Então, esse pino aqui é o menos, que está ligado aqui no menos desse capacitor. Esse aqui é o capacitor de 470 microfarad. O lado que tem a bolinha, tá vendo a bolinha aqui? É o pino 1, que está ligado no positivo desse mesmo capacitor aqui, ó. Capacitor eletrolítico. Você pode colocar de 16 volts, 25 volts, não importa não, tá? Esse capacitor aqui. Não vai importar porque essa tensão nunca vai ser alta nele por causa do LED que tem aqui dentro que limita a tensão. Não deixa a tensão subir. Claro que sem o fotoacoplador, esse capacitor iria receber uma tensão bem alta aí. Se for a tua rede for 220 volts, iria receber 310. Se a tua rede for de 127 volts, ia receber em cerca de 150 volts sobre esses capacitores. Só que o LED aqui interno não deixa essa tensão subir aqui e danificar o capacitor. Então você pode botar aí de 16, 25 volts, não tem problema, tá? O outro lado aqui, ó, do fotoacoplador é o lado que vai passar o comando para o restante do circuito. Esse lado aqui vai passar o comando agora para o MOSFET. Esse aqui é o MOSFET 7N60. Vou tirar o zoom, que está bem perto mesmo. Tirar o zoom, vamos lá. E vamos ver o esquema. Olha só, como é que isso aqui funciona. Nós temos um divisor resistivo, utilizando um resistor de 100K e os outros terminais, os outros dois terminais do fotoacoplador, que aqui é um fototransistor que recebe aqui a informação desse LED. O que acontece aqui? Imagine que esse fototransistor é um resistor que muda a sua resistência. Quando esse LED interno do fotoacoplador acende, esses dois pinos aqui reduzem a sua resistência, cai a resistência, então a tensão aqui desaparece. A tensão nesse ponto aqui desaparece. Sem AC, sem energia elétrica, desligada a tomada, o que acontece? Esse LED está apagado, esse fototransistor aqui sai de cena, a resistência aumenta, e esse resistor aqui polariza o MOSFET, o alimenta, o aciona o MOSFET. Se não tem AC e o MOSFET funciona, o capacitor que está aqui, ele tem 0 volts sobre ele, sem AC, 0 volts. Agora imagine que eu tenho rede elétrica aqui, AC, acendeu o LED, isso aqui conduz, o MOSFET para de funcionar, o MOSFET sai de cena. Se o MOSFET sai de cena, esse capacitor recebe corrente via resistor de 4K7, como é uma resistência um pouquinho alta,
aqui demora a carregar, tá? Esse capacitor demora a carregar. Ele vem recebendo corrente e essa tensão começa a subir. Antes que era 0 volts, passa 1, 2, 3, 4, 5. Nesse ponto começa a subir em direção a 12 volts. Então esse ponto aqui, a tendência dele é chegar em 12 volts. A tendência dele. Ele só não chega em 12 volts porque nós temos aqui mais circuitos na frente, tá? Como um diodo Zener. Eu vou já explicar por quê. Esse outro resistor aqui é apenas para limitar a corrente, para não ir corrente máxima para esse transistor aqui, BC548, é apenas limitador de corrente, tá? O que acontece? Essa tensão começa a subir uma tensão aqui no positivo desse capacitor de 1000 microfarad, lentamente. E se sobe lentamente, já é o que nós queremos, né? Porque a gente não quer que o alto-falante já fique eletricamente conectado no circuito quando você coloca na tomada, né? Tem que ter um tempo que você vai esperar, que uns 2 ou 3 segundos para esse capacitor aqui subir para a tensão que a gente quer. Olha só, nós temos aqui um diodo Zener que está inversamente polarizado, ó, o menos aqui. E você sabe que quando o diodo Zener chega a uma certa tensão, ele vai passar a conduzir assim, nesse sentido aqui, ó. Olha só, esse diodo Zener ele é de 5V6. Então, enquanto esse ponto aqui não atinge 5V6 mais 0,6 aproximadamente da junção base e emissor desse transistor, então vamos somar aqui 5,6 mais 0,6. Teoricamente seria 0,7, mas vamos botar 0,6. Então é 6,2, correto? Então esse ponto aqui tem que chegar em 6,2 para esse componente que começar a conduzir. Então ele serve aqui para ter uma diferença de potencial e dar tempo desse capacitor aqui carregar. Porque sem ele, imagine que sem esse capacitor, sem esse diodo Zener, o que ia acontecer sem esse diodo Zener? Esse transistor iria conduzir quando chegasse em 0,7 volts, 0,6 ou 0,7 volts. Ele ia conduzir. Então não ia dar tempo aí de ter aí um espaço de tempo para o teu amplificador estabilizar todas as tensões. Ele já ia conduzir logo. Você botou na tomada, ele já ia conduzir logo, porque ia chegar facilmente em 0,7 volts. Isso aqui é apenas para retardar, é apenas para demorar mais. Para ele chegar em 6,2 volts, aqui nesse ponto, passa pelo esse resistor aqui. E esse diodo Zener que vai subtrair essa tensão de quanto é 6,2 menos 5,6. Bota na calculadora aí. Dá quanto? Dá 0,6. Então 0,6 volts aqui entre base e emissor, esse transistor conduz. Se o transistor conduz, o relé arma. Esse diodo aqui é apenas para evitar que o transistor queime, tá? Porque aqui nós temos uma bobina. Quando essa bobina é desativada, pode surgir uma tensão muito alta aqui nesse ponto e queimar o transistor. E esse diodo aqui, esse diodo comum, ele está apenas aqui de proteção. Tá? Esqueça ele, está apenas de proteção. Vamos focar aqui nessa bobina. Essa bobina já está ligada no positivo. Se esse transistor aqui conduz, ele aciona a bobina. Então vamos voltar lá e vamos compreender de maneira mais prática, porque eu já falei aqui o final, você já esqueceu o começo. Vamos lá. Eu falei o final, você esqueceu o começo. Vamos lá. Se eu tenho energia, o LED acende. Esse fototransistor aqui conduz. Se conduz aqui o diodo, quer dizer, o MOSFET sai de cena. Se o MOSFET sai de cena, o capacitor começa a carregar. E esse diodo Zener faz retardar aqui esse tempo de recarga, porque ele vai ter que chegar em 6,2 volts, tá? É isso que nós queremos mesmo. E esse transistor aqui conduz, arma o relé. Tirei da tomada, isso aqui acontece muito rápido. Puxei da tomada, não tem AC. O
LED apaga, esse fototransistor para de conduzir, esse resistor aciona o MOSFET, acionando o MOSFET, esse capacitor imediatamente ele desliga, ele é descarregado, imediatamente ele perde a sua carga, porque o MOSFET conduz, se conduz ele fecha um curto, entre esses dois pontos fecha um curto, e o MOSFET recebe toda essa descarga aqui sobre ele recebe tudo aqui sobre ele, e se ele recebe tudo sobre ele aqui, já não tem mais energia aqui para fazer acionar esse transistor. Se o transistor não tem mais corrente recebendo, nem tensão nem corrente, o que acontece? Ele desativa, ele vai desativar e o relé vai também desligar, tirando o meu alto-falante do circuito. Então, quando eu puxo a tomada, ele tira o alto-falante do circuito. Vamos fazer isso agora, esse teste nesse exato momento. Eu vou aplicar primeiramente 12 volts, tá? Porque esse 12 volts aqui, se ele demora a começar ou demora a surgir, não importa. Estou aplicando 12 volts agora, nesses dois pontos, alimentando o circuito. Então, eu coloquei 12 volts daqui para cá, para esse terra. Esse lado aqui não dá choque, tá? É o lado frio, não dá choque. Esse lado aqui dá choque, então você não pode tocar em nada que tiver aqui, deixa encostar em nada. Todo esse lado aqui é o lado quente, é o lado que dá choque. Eu vou ligar agora na tomada, tá? E você vai escutar o barulhinho do relé. Eu vou botar aqui na tomada. 1, 2, 3 e já. Botei. Escutou? Escutou o barulhinho do relé? Agora eu vou tirar da tomada. 1, 2, 3 e já. Na hora que eu tirei, já desativou o relé. Eu vou colocar a câmera bem perto. Vou tirar aqui o zoom. E colocar a câmera bem perto para você escutar. Escutar melhor. Tá bem pertinho para você escutar. Vou botar na tomada. 1, 2, 3 e já. Olha aí, demorou a acionar o relé e é isso mesmo que nós queremos. Vou tirar da tomada. 1, 2, 3 e já. Na hora que eu tirei, já desativou, não deu nem para escutar. Vou botar e vou tirar. Botei. Agora eu vou tirar. Na hora que eu tiro, na mesma hora que eu tiro, tirei da tomada, já desativa o relé.